Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e vocês estão chegando no canal Opinando. Bom gente, nesse vídeo gravado na noite de terça-feira, eu vou fazer os comentários sobre a novela atual das 6 da Globo, que é a novela Amor Perfeito. Amor Perfeito, novela escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer e com a direção de André Câmara. Bom, os autores Duca e Júlio, eles se inspiraram no livro que foi escrito em meados dos anos 50, no livro Marcelino Pão e Vinho. É um livro escrito por José Maria Sanches Silva. Logicamente, para fazer a estrutura da novela, eles criaram vários outros núcleos para fazer toda a composição da trama, né? E o vídeo de hoje eu vou falar sobre a história e todo o seu andamento e como está a estruturação, tá? Nesses 55 capítulos já exibidos, né? 55, 2 meses de novela praticamente, é um pouquinho mais até. A novela conta a história da Marê, a personagem da Camila Queiroz, que é formada em administração e volta para sua cidade, as Águas de São Jacinto, para comandar o hotel de seu pai. E nesse período ela se apaixona pelo médico Orlando. O médico é interpretado pelo Diogo Almeida, né? Só que o pai dela, sabendo disso, não aceita, porque o Orlando é um médico negro, né? E ele faz com que ela se case com o Gaspar, que é o personagem mau caráter do Thiago Lacerda. Só que ela tem uma briga com o pai e tudo mais. Nesse período, além do Leonel ter preconceito com o Orlando, também tem a rixa dele com o pai do Orlando, que é o Virgílio Lopes, que é um sócio dele no hotel e que ele acusa de ter dado golpe nele. Nessa passagem desse primeiro capítulo de novela, né, da novela Amor Perfeito, o Leonel, no fim do capítulo, ele é assassinado. Ele é assassinado em armação da Gilda com o Gaspar. Gilda, a personagem da Mariana Ximenes, que é a vilã da novela. Ela assassina o Leonel e joga culpa, faz uma armação que joga culpa na Maria, que tinha brigado com o pai nessa questão do namoro dela com o Orlando. A Maria vai presa e grávida. Ela fica grávida do Orlando e o Orlando acaba viajando para os Estados Unidos, sabendo dessa rixa entre o pai dele com o pai da Maré. Ela grávida, ela tem o seu filho tirado. Depois que ela tem o seu bebê, ela tem o seu filho tirado. E seu filho foi salvo, a criança foi salva pelo Jesus Cristo, né? E que a criança acabou sendo levada para a Irmandade, para o Lar dos Freis. E ele acabou sendo cuidado, a criança foi cuidada pelos freis. A criança que seria chamada de Ângelo, pela Maria, ela acabou virando um Marcelino no Lar dos Freis. Nesse período da prisão, a Maria tem o seu filho perdido e tenta sair da prisão para encontrar seu filho e e fazer justiça com o seu nome, já que foi vítima de uma injustiça armada pela Gilda. Essa basicamente é a casca da novela, né? É o conteúdo maior da novela, é a sua trama principal. E que assim, no primeiro capítulo foi um lote de acontecimentos. Novela das 6 a gente já sabe que tem um capítulo, o capítulo da novela das 6 é um pouco mais curto, por volta de 45 minutos. E as cenas foram uma entrega de muito acontecimento que eu resumi nesse período, né? Que a Maria se formou, brigou com o pai, se separou do Gaspar, que era noivo dela, e tal, e teve o assassinato do Leonel, a Maria foi presa, tudo isso misturado nesse primeiro capítulo. E assim, a sequência continuou sendo um atropelo de acontecimentos. Eu tinha feito um texto na minha rede social
falando sobre toda essa agilidade. Eu tinha até comentado que eu gosto de novela mais ágil, né? Logicamente, do que novela mais arrastada. Que novela arrastada até preguiça de ficar acompanhando. Só que quando a novela, ainda mais no seu início, fica muito rápida, muito acelerada, não tem como nós, a gente público, de se apegar aos personagens, de se apegar aos acontecimentos, de ter empatia com a protagonista, entendeu? E isso foi uma dificuldade na novela. As duas primeiras semanas foi muita coisa. Além da morte do Leonel, teve a prisão da Maré, o nascimento do Marcelino, e teve o julgamento da Maré e tudo mais. E assim, foi muito uma coisa em cima da outra. A Gilda explorando toda a riqueza da cidade e tudo mais. Isso foi contado num curto espaço de tempo. Histórias em que foram entregues em 2 semanas, dava para fazer até 2 meses, se fosse o caso, né? O primeiro capítulo dava pano para manga de 10, 15 capítulos, né? E esse foi um pequeno problema que eu vejo na novela, né? Com isso, toda essa história contada nesse período inicial da novela, a gente tem um pensamento, nós que somos noveleiros, de que se está tendo tanta história nesse começo, como é que os autores vão ter história para contar até setembro, que é onde a Globo estipula terminar a novela. 161 capítulos a princípio, né? E estamos no capítulo 55, então ainda tem mais de 100 capítulos. E o que eu vejo, o que eu me perguntei, será que vai ter história até setembro? Por quê? Porque a história começou a andar em círculos nesse período. Porque teve todo o acontecimento da Maria sair da prisão, depois das 2 primeiras semanas. Logo em seguida, ela já toma o hotel da Gilda no capítulo seguinte, ou ainda foi no mesmo capítulo, se não me engano. Logo em seguida, ela chuta a Gilda para longe, não do hotel, do carro do hotel, porque a Maria não é uma personagem da mais inteligente assim, né? Porque os 2 principais vilões da novela que trabalham no hotel, ela deixa trabalhando no hotel ainda, né? Isso é uma pergunta, é uma coisa que não dá para entender, né? E assim, a novela começou a entrar num ciclo vicioso depois da segunda para a terceira semana, até esses últimos capítulos recentes, porque a Gilda ainda estando no hotel, porque a Maria permitiu, começou a fazer armações com o Gaspar por trás do hotel, de trás dos olhos da Maria, e com isso ela conseguiu tirar a Maria do poder de novo, né? Tirou a Maria de novo do poder e chutou ela para fora do hotel. Com isso, a Maria tentou se reerguer nesse período. E todo o período em que a Maria toda vez que a Maria tentava se reerguer, a Gilda, de certa forma, com ouvidos biônicos até, sabia de algum plano que a Maria estava fazendo em seu próprio benefício, e ela ia lá, armava um plano para destruir todo o planejamento da Maria. Por exemplo, a Maria, ela tentava já emprego na ferrovia, aí a Gilda descobria e armava um plano, e aí ela usou o jornalista, o Turíbio, péssimo, um personagem péssimo, né? O Turíbio. E para ele detonar a Maria no jornal, e aí a empresa de ferrovia não queria contratar a Maria. Logo em seguida, ela tentou emprego na loja da Wanda e a Maria também detonou. Teve a destruição da loja da Wanda com alguém pichando fora a assassina, direcionando a Maria. Além de tentar emprego, ela tentou também moradia, em que ela foi em um período morar com os freis, só que aí também a Gilda ficou sabendo e acabou ligando o bispo para poder acusar de certa forma, falar que tinha uma mulher morando
com os feitos e que isso não podia e não poderia, né? E aí, mais uma vez, a Maré saiu de lá. Então a novela passou vários capítulos nesse movimento, né? Maré planejava num capítulo, aí logo no mesmo capítulo ia lá Gilda com algum plano, destruía todo o planejamento de vida da Maré. E isso foi logo em sequência. Planejamento da Maré, a Gilda ficava sabendo e a Gilda ia lá, armava mais uma vez para ferrar com a Maré. E isso foi se tornando em vários capítulos. Isso acaba cansando para quem é telespectador, pelo menos na minha visão. Isso me afastou um pouco da novela. A novela não é ruim, tem uma boa história. Só que a condução que está me desagradando. A novela às vezes também é muito 880, né? Em alguns momentos a novela parece muito bobinha, principalmente no núcleo dos Freis e do Marcelino. Tem um texto que não me agrada, o texto da novela não é muito agradável para mim. Por exemplo, fazendo comparação com a novela Além da Ilusão, que foi exibida no ano passado, que se passava também no mesmo período, na mesma década, com o mesmo vestuário, mais ou menos, mas a estrutura que a Alessandra Pog, que é a autora da novela Além da Ilusão, passava para a novela, era totalmente diferente, né? A novela foi muito bem distribuída e era uma novela ágil, né? E tinha mais ou menos o mesmo número de capítulos que vai ter Amor Perfeito. Só que essa tá sendo um problema de Amor Perfeito. É uma novela não é muito equilibrada, às vezes é muito bobinha, às vezes é muito pesada em alguns momentos. E para a novela das 6 isso é complicado. E o texto também não ajuda. Eu também reclamei no meu texto sobre a fotografia da novela. Às vezes ela parece ser muito turva. Tudo bem que pode ser que para representar a época em si. Só que em alguns momentos ela pareceu muito turva, muito embaçada. E isso me incomodou um pouco, né? E isso está sendo eu estou considerando a novela, digamos, perdível. É uma novela que não é ruim, eu não considero uma novela ruim, mas também eu acho que ela poderia ser melhor executada, entendeu? Porque a questão de toda a aceleração no começo e você não se apegar aos personagens já é um problema. Além da aceleração, a questão de como se vai ter história até o fim. Logo na terceira semana teve a questão que eu falei anteriormente sobre esse ciclo vicioso para sustentar a história, para passar os capítulos, mas sempre na mesma rotação, né? Sempre voltando para o mesmo fato. A única história que recentemente está começando a ter um pouco mais de eu ter mais curiosidade é a questão da Lucília, que ela está tentando uma espécie de justiça com o Virgílio, que ela é sobrinha do Virgílio, em questão ao Leonel, que é o pai da Maré. E também é uma história chata na questão do Orlando não falar para Maré que ele é o filho do Virgílio e tudo mais, né? Ele teve uma oportunidade de contar recentemente, não contou, e agora de novo, e também não se sabe vai contar. Mais uma vez, a questão de ficar enrolando demais. Além disso, os núcleos secundários não ajudam, não tem muitos núcleos secundários que são muito agradáveis, né? A questão do prefeito, a questão do Paulo Betti, interpretado pelo Paulo Betti. Então são vários núcleos que não são tão interessantes. Então a novela, eu considero a novela um tanto desequilibrada, e isso para chegar até setembro, eu acho que ela não tem tanta sustentação até chegar neste mês. Para falar nisso, além disso, que é um sério problema até da Duca, porque assim, se for comparar pela última novela que ela fez em parceria da Thelma, Órfãos da Terra, que foi a última novela dela com a Thelma, teve esse problema. Órfãos da Terra, no primeiro mês, é uma novela que eu falava assim, meu Deus, é a melhor novela das 6, né? A direção era ótima, todo o texto, todos os acontecimentos. Aí estava dando certo, né, no primeiro mês. Só que depois do primeiro mês, a novela se perdeu. Se perdeu e ficou numa questão de gato e rato, nesse ciclo vicioso, que era a Dalila atrás da Laila, com Jamil e tudo mais, né? E isso foi um problema.
O problema é esse que aconteceu na novela anterior a Amor Perfeito, que foi Mar do Sertão. Mar do Sertão teve esse mesmo problema de antecipar muitas coisas e não ficar sem história no final. Tanto que nos últimos capítulos de Mar do Sertão ficou uma coisa, pra que tá passando essa novela ainda, entendeu? Mar do Sertão, por exemplo, ficou com 179 capítulos, que era para ter só 140, 150 no máximo ali, porque na reta final já não tinha mais história para contar, né? E isso é o que pode ser o problema de Amor Perfeito. É uma novela que vai e volta para o mesmo lugar. Todo capitão vai e volta, vai e volta. E qual vai ser... a pergunta que eu faço é qual vai, se a Duca e o Júlio vão ter história para contar até setembro. Vocês, o que vocês acham da novela? Vocês consideram uma novela boa? Eu considero uma novela com uma boa história, só que mal conduzida, com uma velocidade ruim, sabe? Muita aceleração, aí não tem história e fica repetindo histórias, mesmos artifícios e tudo mais, para continuar, para ter uma sequência. Só que até onde vai isso, sabe? Essa é a minha maior questão com a novela. Que até então a novela em si, ela não é uma novela ruim, só é mal estruturada, mal desenvolvida, sabe? Não tem um bom andamento. Essa é a minha maior questão com a novela. E se a novela vai conseguir mudar um pouco isso, ter mais histórias para contar. Eu acho que não tem histórias tão cativantes para se sustentar, mas eu espero que isso mude até setembro, que tenha mais histórias, que possa, pelo menos a mim, na minha opinião, que possa me cativar mais. Nesse momento eu assisto a novela, de vez em quando eu perco um outro capítulo, mas depois eu me informo para poder não perder alguma coisa. Quando eu volto, tá no mesmo lugar, que é o ciclo vicioso, como eu falo. E o que vocês acham, né? Bom, esse foi um pouco do que eu achei e o que eu acho desses 55 capítulos da novela Amor Perfeito. Vocês gostam da novela? Comentem aqui, deixe seu like. Se você concorda ou não concorda comigo, deixe seu like no vídeo. Comente embaixo sobre o que vocês acham da novela. Se vocês acham a novela muito bobinha, muito pesada, muito acelerada. O que vocês acham da novela? Se inscreva no canal Opinando, que teremos mais vídeos de novela e em breve teremos o vídeo da novela Mulheres Apaixonadas, que eu vou contar um pouco o que eu acho da novela Mulheres Apaixonadas, tá? Em breve também estarei fazendo mais vídeos sobre futebol. E é isso aí, gente. Mais uma vez, deixe seu like, comenta, compartilhe o canal Opinando e se inscreva no canal e ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação de vídeos novos, tá ok? Gente, muito obrigado mais uma vez. Um beijo. Tchau.